Milhares de testemunhas localizadas em regiões a vários quilômetros de distância, que não se conheciam nem tinham acesso aos meios de comunicação, denunciavam a presença de uma série de luzes que apareciam nas noites e os atacavam, deixando lesões graves na pele. A doutora Cecim Carvalho Velaide era a médica responsável pelo único hospital da região e se tornaria uma das peças-chave para compreender o que se escondia por trás desses inquietantes incidentes. Os ataques eram cada vez mais frequentes e os moradores começaram a se assustar. A população de Colares naquela época era em torno de 8.000 habitantes. Da ilha como um todo, porque tem várias localidades, mas dentro da cidade estão em torno de 4.000 habitantes. Desses 4.000 habitantes, 2.000 fugiram da cidade, apavorados com as luzes. A cidade esvaziou, o povo foi todo embora, ninguém queria mais pescar. Aí nós começamos a passar fome, aí eu comecei a pescar minha comida. A coisa chegou a um ponto realmente de gravidade, sem dúvida nenhuma, o que acabou provocando que o prefeito do município mandasse um ofício ao primeiro comando aéreo regional, ou seja, para a Força Aérea, lá em Belém, pedindo providências das autoridades aéreas, já que se tratava de um fenômeno visto que acontecia no céu. Essa solicitação foi o pontapé inicial para a maior participação militar conhecida publicamente sobre o fenômeno OVNI. E as providências foram transformadas justamente a partir da vontade do brigadeiro Protásio Lopes Oliveira, que acabou criando a chamada Operação Prato. E ele teve a ideia de se estabelecer a pesquisa deste fenômeno. E assim ele chamou o seu comandado, o Irangi Holanda, que era capitão da Intendência da Aeronáutica, lotado no primeiro comando aéreo regional em Belém do Pará, para conduzir essa operação. Os soldados, sob o comando do capitão Holanda, chegaram à ilha para tentar determinar o que estava acontecendo. Aí eles botaram radar, telescópios e todo aquele equipamento em tudo quanto era lugar. Foi passando os meses. Agosto, setembro, outubro, e aumentando, e chegando mais militar, e mais militar. Os militares fizeram um esboço dos objetos que conseguiram ver e que a população descrevia, revelando que algo realmente incomum estava acontecendo. Em uma entrevista dada 20 anos depois que a Operação Prato terminou, Holanda fez revelações assustadoras sobre as luzes que tinha visto. Depois a gente chegou a verificar por pelo menos 9 formas a gente conseguiu determinar, classificar com formas de naves, algumas eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior, tudo isso como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Poucos dias depois de dar essa entrevista a José Ademar Gevaer e Marco Antônio Petit, o comandante Holanda se suicidou, aumentando as dúvidas sobre o que realmente aconteceu na ilha Colares. Quando eu cheguei, os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. O fenômeno, além de atacar os moradores, começou a aparecer de outras formas, que pareciam mais pacíficas. Tentou fazer contato com os investigadores e testemunhas, supunham. A doutora Velaide seria uma das protagonistas desses estranhos acontecimentos, inclusive para a rotina de Colares. Ela estava voltando depois de atender um paciente, quando gritos a alertaram. Quando eu voltei, começaram a gritar, corre doutora, foge, e eu não sabia do que eu tinha que fugir. Quando eu olhei, uma das minhas secretárias tinha caído no chão. Aí eu queria juntar, mas ela era muito gorda, queria juntar, não conseguia. E o povo gritava das janelas. Quando eu olhei, nossa, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tão visível a olho nu que até o brilho do metal dava para ver. Ele estava acima da minha cabeça, do tamanho de um prédio de no máximo
15 andares, 15 andares. E ele andava em forma elíptica, ia e voltava, ia. E ele era, parece um cilindro, e eu paralisada, olhando, por dois motivos. Um, porque eu estava vendo uma coisa que eu nunca acreditei que existisse na vida, nunca, nunca, nunca. E outra, paralisada de medo, porque eu estava à mercê deles. Se eles quisessem me queimar, eles iam queimar. Mas, surpreendentemente, a luz não atacou a doutora. Nos acampamentos militares, também aconteceram avistamentos onde não registraram ataques. Um deles foi captado em vídeo e ainda permanece classificado. Holanda confirmou essa história. Do meu lado esquerdo veio uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu não estava com esse aproximando, fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte, que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aquele cara olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, filmar, estava lá. Holanda e sua companhia estavam diante do fenômeno mais incrível que jamais tinham visto. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Aquela bola de ponta muito grande. A apenas 70 metros de distância, um objeto de 100 metros de altura, de cor azulada, pousou sobre as águas. Mas algo ainda mais surpreendente iria acontecer. De repente essa luz azul apagou. Ah, e apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. Aquela nave descomunal na frente deles. E eles olharam aqueles estupefactos, na descrição que me foi dada pela Helena. Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol 100 metros de altura. A parada na nossa frente. Ficou mais algum tempo, ninguém sabia o que ia daí para frente, o que ia acontecer. Holanda viajou a Belém para contar ao seu superior, Otácio de Oliveira, o que tinha acontecido. E recebeu uma resposta que até o dia de hoje causa polêmica entre os estudiosos do incidente e os testemunhos. Ele vai até o Belém e relata, muito animado, muito excitado: comandante, tivemos finalmente um grande contato com as inteligências por trás do fenômeno. Tivemos um avistamento de receber dele a ordem de encerrar a Operação Prato. Eles foram retirados por uma ordem que eles receberam súbita, porque eles estavam todos acampados na praia e no campo de futebol. Dormiram. E de manhã, 5 horas da manhã, acordei e estavam indo todos embora. No momento de maior avanço, terminava a operação militar. O que realmente aconteceu com a Operação Prato? Estaria encerrada a Operação Prato com essa decisão? Isso nunca me pareceu ter lógica. Desde a época em que eu comecei a pesquisar esse fenômeno, como é possível? O próprio Irangê Holanda também não entendia. Se um dos objetivos da Operação Prato era travar contato com as inteligências por trás do fenômeno, como é possível que quando isso tenha ocorrido, a Operação Prato seja desativada? O que realmente aconteceu? Por que deixaram de investigar pelo menos oficialmente? Anos depois, os ufólogos conseguiram que uma parte da investigação fosse revelada pelo governo do Brasil. Dessa maneira, pelo menos uma parte do relato de Holanda seria comprovado por documentos oficiais, mas as filmagens jamais vieram à tona. A Operação Prato é a prova mais contundente da interação com seres de outros planetas ou foi um cenário para esconder provas de armas militares? Era uma cidadezinha esquecida e afastada. Quem sabe, quem se preocuparia, se lembraria de Polaris? Alguém usando determinados dispositivos tecnológicos e equipamentos decidiu transformar essas pessoas simples e humildes em verdadeiras cobaias, em verdadeiros porquinhos da Índia. Em primeiro lugar, a causa é uma violação à soberania do Brasil.
pelo que estavam fazendo, porque eu não acredito que tinha autorização oficial para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo se tivessem, de qualquer maneira seria uma violação aos direitos humanos. A hipótese de que todos esses eventos ocorreram na região seja consequência de uma experiência militar, eu acho pouco provável, porque os próprios militares foram convocados para investigar o fenômeno. E não só a aeronáutica foi chamada, como agentes do serviço de inteligência na época, que assim como os militares, o SNI, o Serviço Nacional de Informações, produziu documentos relatando o que ocorria na região. Na interpretação de Holanda, o que aconteceu foi um temor por parte das nossas Forças Armadas de que isso fugisse ao controle. Esse é um ponto. O segundo ponto é, a Operação Prato estava sendo monitorada pelos serviços de inteligência e pela Força Americana durante todo o tempo, que sabiam e recebiam os relatos das autoridades brasileiras a respeito desse assunto. Não nos esqueçamos que estávamos na época da ditadura e os americanos entravam e saíam daqui a hora que eles queriam. Então eles também, confirmada por algumas fontes militares, fizeram pressão para que a Operação Prato fosse encerrada. Para quê? Para que um novo grupo de pessoas assumisse essa operação num outro nível, bem mais secreta, bem mais metódica, com menor número de homens e reportando ao Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A chamada Operação Prato e os Chupa-Chupa são um dos casos mais importantes da história da região e do planeta que envolveram a presença de OVNIs. As provas de que algo aconteceu ali não podem ser negadas. Porém, ainda continua a polêmica sobre o que houve por trás dessa série de incidentes. Ademar Gevaer, jornalista e editor da revista UFO, decidiu voltar à ilha de Colares para ver a atual situação da região. O que descobriria ao chegar? Você é um viciado.